Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula. A tia Amanda já explicou para vocês, né, que em dias de consulta, ao invés de termos a nossa live, por motivos de estou no médico, vamos estar fazendo as nossas videoaulas, tá? Não vai ser sempre, é só de vez em quando. Mas hoje é um desses dias. E aí, seguindo o cronograma que a tia Amanda colocou lá no grupo do quinto ano, deem uma olhada que tem a matéria e as páginas do livro que nós vamos fazer. Também vou reforçar aqui para vocês e vou colocar também no plural. Hoje nós vamos falar um pouquinho de ciências, vamos estudar o capítulo 14, que vai falar sobre magnetismo, tá? É um capítulo bem tranquilo, super interessante. No final da nossa videoaula eu vou deixar uma videoaula bem curtinha, explicativa para vocês, bem lúdica, para vocês poderem entender melhor sobre o assunto. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa matéria, porque é bem legal e vocês vão gostar. Vamos lá. O capítulo 14 começa na página 156. E aí na página 157 tem umas perguntas para vocês responderem sobre as imagens que vocês vão ver, tá? Então respondam com atenção, prestando atenção nas imagens. E aí depois o livro ele vai começar a falar sobre o magnetismo, tá? E aí nós vamos começar a se atentar, né? Peguem aí o marca-texto, lápis, caneta, que nós vamos sublinhar algumas partes importantes, como nós temos feito nas aulas de História, Geografia e Ciências. Hoje, infelizmente, não vai ter a nossa troca de experiências, mas vocês podem anotar qualquer coisa, dúvidas, perguntas, sugestões de exemplos que vocês queiram dar. E na nossa live de amanhã, a gente conversa um pouco sobre isso, tá? Não tem problema nenhum, na verdade, vai ser ótimo. E aí, na página 158, onde está escrito Compreendendo o Magnetismo, o livro ele vai definir o que é o magnetismo. Vocês já ouviram falar sobre o magnetismo? Tem uma noção, mais ou menos? Lembram do quê? Do X-Men? Do Magneto do X-Men, né? Que legal, a gente pode fazer essa comparação. Qual era o superpoder do Magneto? Atrair as coisas respondam aí pra mim. De ferro, né? E aí nós vamos ver mais ou menos como isso acontece, por que ele tinha esse superpoder no desenho e no filme do X-Men, pra gente poder entender melhor sobre o magnetismo. Aí nessa parte vai te falar assim, ó: o magnetismo é um fenômeno natural que ocasiona a atração, pode juntar, igual o Magneto fazia, de fazer zoom e a coisa vir para perto dele, atração, ou repulsão, ele pode jogar a coisa longe, né, o objeto para longe, entre materiais com determinadas características, como a atração entre o ímã e a superfície da geladeira, ou entre a palha de aço, uma palha de aço, bombril, né, que nós utilizamos para lavar a louça, e o ímã. Todo mundo tem geladeira em casa, né? É um item essencial para nossa sobrevivência. E, geralmente, quem tem geladeira em casa tem ímã na geladeira. Eu lembro quando eu casei, eu falei que eu não ia ter ímãs na minha geladeira porque eu achava feio, porque minha mãe tem a geladeira toda enfeitada de ímã. Só que eu tenho vários ímãs na minha geladeira, no cantinho assim. E quando a gente pega o ímã e a gente aproxima ele da geladeira, a gente consegue sentir uma força, né, que atrai o ímã à geladeira. Essa força ela é chamada de magnetismo. E aí, se a gente fizer uma experiência, uma outra experiência, pegar dois ímãs e tentar aproximar eles vão se repelir, eles não vão se atrair, igual acontece o ímã com a geladeira. Por quê, tia Amanda? Nós vamos ver isso agora na página 159, falando de atração e repulsão, tá?
Eu vou ler esse parágrafo com vocês e aí a gente vai sublinhar a parte que é importante que fala sobre isso. Como vimos no módulo anterior, a interação elétrica entre os corpos ocorre de duas maneiras. Lembra da aula da semana passada que a tia Amanda mostrou a pilha para vocês e como faz gerar energia? Lembram disso? Então, cargas iguais se repelem, repelir é cada um para um canto, e cargas diferentes se atraem. No magnetismo, prestem atenção e vamos sublinhar essa parte aí. No magnetismo, há uma interação semelhante. Polos iguais se repelem. Então, o ímã, ele tem os polos iguais, né? Dois ímãs iguais, então eles vão se repelir. Por isso que eles não se juntam, né? E os polos diferentes de uma parte com ímã, eles se atraem. Por isso que o ímã gruda na geladeira, porque os polos são diferentes. Respondi a pergunta. Tá bom? Sublinhe essa partezinha aí. E aí na página 160 vai falar sobre os ímãs que nós encontramos no nosso cotidiano. Nós temos diferentes tipos de ímã que nós encontramos no nosso dia a dia. E aí eu queria que vocês pensassem em exemplos de ímãs que vocês veem, que vocês têm em casa, que vocês já viram. Pensem aí. Eu vou falar o exemplo de alguns. Ó, quer ver só? Além do ímã da geladeira, teve uma vez que eu fui andar de carro com, acho que foi com Uber, com um amigo nosso, com o meu. E aí ele colocava o celular dele, aquele painelzinho pra gente poder ver o GPS no celular. Ele colocava o celular numa partezinha de ímã. E aí o celular ele grudava no ímã e ele conseguia ver o trajeto do caminho. É um tipo de exemplo de uma outra forma de se utilizar o ímã. No nosso livro ele vai falar sobre quadros de recados magnéticos. Quando eu era mais nova, eu tinha um quadro também que era um quadro de fotos. Ele era feito de um material que é parecido com ferro. E aí eu revelava as fotos e comprava imazinhos e prendia as minhas fotos nesse quadro, né? E é um tipo também de outro exemplo que a gente, numa situação que a gente vê o ímã no nosso dia a dia, tá? E aí lá embaixo das imagens, na página 160, vai falar assim: os ímãs que utilizamos no dia a dia podem ser naturais ou artificiais. Então os ímãs nós podemos encontrar eles de duas formas: naturais ou artificiais. Sublinhem aí a diferença de um para o outro. Ó, os ímãs naturais são aqueles encontrados na natureza compostos de minério de ferro, tá? Esses são os ímãs naturais. E agora vamos ver os ímãs artificiais. Já os ímãs artificiais são aqueles fabricados a partir do atrito entre objetos de aço ou de ferro com ímãs naturais. E aí esse processo dessa criação, ele é chamado de imantação, tá? A gente não vai precisar gravar nomes de termos, né? Mas é bom a gente saber que esse processo da criação dos ímãs artificiais, ele é chamado de imantização, tá bom? Na página 161, ele vai explicar pra gente que a Terra, ela é um grande ímã. E ele vai falar que esse ímã, ele acontece por causa dos polos geográficos que nós temos. Polo Norte e o Polo Sul. Eles são polos geográficos que formam um campo magnético ao redor da Terra, tá? E aí, no terceiro parágrafo, ele vai explicar sobre isso na página 161. Vamos ler um pouquinho esse parágrafo para a gente sublinhar algumas partes importantes. As propriedades dos polos magnéticos criam ao redor do planeta regiões em que ocorrem a atração e a repulsão de partículas eletromagnéticas.
Ou seja, cria um campo magnético. Esse campo magnético, sublinha aí, esse campo magnético protege o planeta de partículas eletromagnéticas vindas do Sol. Então, ele protege o nosso planeta. E aí, como exemplo, o livro vai falar que essas ondas eletromagnéticas que vêm do Sol pode ser prejudicial para os seres vivos. E aí, o planeta ele vai repelir, né? Vai jogar longe essas ondas eletromagnéticas que vêm do Sol para não prejudicar a Terra e nós, seres vivos, tá? Então, esse campo magnético que é formado ao redor do planeta Terra pelo polo norte geográfico e o polo sul magnético, né? Por esses dois polos, eles protegem o nosso planeta de partículas eletromagnéticas que vêm do Sol. Próximo parágrafo. Até hoje, a comunidade científica ainda não conseguiu determinar com precisão a origem do magnetismo terrestre. Então, assim, é um estudo quinto ano que ele vai continuar sendo feito e cada hora, cada ano, cada tempo vão se descobrir coisas novas sobre esse assunto. É um assunto que ainda está sendo explorado pelos cientistas. Então é tudo muito novo. E aí novo no sentido de sempre acontecer, sempre descobrir coisas novas. Porque esse assunto do magnetismo é um assunto antigo. E nós vamos ver isso nas próximas páginas do nosso livro. Vamos lá. Página 163. Na página 163, eu vou falar rapidinho sobre ela. Depois vocês leiam com atenção essas páginas, tá, gente? Mas na página 163 vai falar sobre as aplicações do magnetismo, onde nós utilizamos o magnetismo no nosso dia a dia. E o livro ele vai falar que nós utilizamos em diversas situações do nosso cotidiano. Lá no primeiro parágrafo dessa página. Como discos rígidos de computadores, motores elétricos, televisores, cartões de créditos e etc. São exemplos de aplicações do magnetismo no nosso dia a dia, tá? Isso tirando outros exemplos que são vários que se aplica. E aí na página 166 vai voltar a falar sobre o que eu estava falando, que o estudo do magnetismo é um estudo antigo. E ele vai contar uma história que vocês vão ler com calma, só vou falar por cima, de quando começou a se estudar o magnetismo. Foi por um cientista dinamarquês, que eu não vou saber pronunciar o nome, mas está escrito aí no livro de vocês. Hans Christian Oerdest. É mais ou menos isso. Só que ele começou a estudar o magnetismo, gente, em 1820. Então, olha quanto tempo se estuda o magnetismo, né? Nós estamos em 2020. E como o livro falou, os estudos ainda não terminaram. Ainda se tem muita coisa para descobrir sobre esse assunto, tá? Na página 167, o livro ele vai mostrar algumas aplicações do eletromagnetismo no nosso dia a dia, o que nós usamos do eletromagnetismo. E aí a gente vai ter como exemplo o ventilador, que utiliza do eletromagnetismo, a batedeira, liquidificador, caixas de som. E tá falando também sobre a produção da energia elétrica, né? Que no nosso país é mais produzida pelas hidroelétricas. E lá nesse último parágrafo da página 167 vai falar sobre isso. Podemos dizer que as grandes turbinas presentes nas barragens convertem a energia do movimento da água em energia elétrica. E isso só é possível por causa de eletroímãs presentes nos geradores que criam um campo magnético e, consequentemente, criam uma corrente elétrica. E aí transporta a energia elétrica para a nossa casa, para as empresas e para tudo, né? Para a rua, para a iluminação pública, enfim.
Na página 168 e 169, vai dar exemplos também de como o eletromagnetismo ele funciona nas ondas de rádio e televisão, nos cartões magnéticos e na ressonância magnética, que é um exame que se faz numa máquina, né? E descobre várias doenças e coisas, né? Que o ser humano ele pode ter não é um defeito, mas de uma doença na coluna e tudo mais. Você entra embaixo dessa máquina e aí você faz a ressonância magnética e quando você sai, o exame ele vai mostrar o que você tem de ruim ou bom, tá tudo certo com você, através desse exame. E esse exame ele só é possível ser realizado por causa das ondas eletromagnéticas. Então a tecnologia ela se atrelou a esse estudo das ondas magnéticas para o avanço da medicina. É tudo juntinho, né? A gente vai estudando uma coisa aqui, a gente usa ali e no final a gente forma e cria uma grande experiência e algo benéfico que vai beneficiar nós mesmos e a população, como a ressonância magnética, que muitas pessoas precisam fazer para descobrir doenças e tudo mais. Tá bom, quintono? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre o magnetismo. E aí eu vou colocar esse videozinho, essa videoaula lá no plural, para vocês poderem assistir e primeiro assistir a videoaula para depois fazerem as páginas do livro, tá? Não tentem fazer primeiro e depois assistir a videoaula, porque pode confundir a cabeça de vocês. E não deixem também de ler as páginas. A tia Amanda só sublinhou com vocês as partes mais importantes. Mas vocês lerem as páginas, todas as páginas com atenção, vai auxiliar nos estudos de vocês. Tá bom, quinto ano? Hoje também tá disponível lá no plural a aula de reforço de vocês. Lembram da aula de reforço? Então, tem uma videoaula, tem também a atividade de reforço para vocês poderem fazer. E a gente se encontra amanhã na nossa live, às 8 horas. Tá bom? Um beijo para vocês. Bom início de semana.